mãe não tinha condições, meu pai também não, morávamos em barraco de madeira mesmo, né? E aí eu falava, mãe, vai ter um trabalho da faculdade lá e eu vou precisar de uma cartolina. Minha mãe não tinha 50 centavos para me dar para eu fazer um trabalho numa cartolina. Temos que mostrar às crianças como que funciona na prática a economia, né? Eu não posso dizer para a criança, olha, eu não vou comprar isso daqui porque eu não tenho dinheiro. E aí você vira as costas, você vai lá, pega o seu cartão de crédito e compra um monte de coisas. Mas você acabou de falar que não tinha condição. Ou de repente você fala, olha, esse mês nós temos que economizar e vamos cortar tudo. E aí sua esposa, seus filhos entendem essa sua percepção de economia e beleza, né? Cortam com tudo. Mas aí o outro filho olha para você e vê você comprando alguma coisa pela internet. Ah, mas só vou pagar no mês que vem, mas não era para economizar? Peraí, só um pouquinho. Grudou um pedaço de... Isso não pode aparecer. Esfirra no céu da não boca. pode aparecer na câmera, isso daí, né? Exatamente, já não vou tirar da edição não, viu? Corta isso aí. Agora vem a vinheta, Ronaldo. Graça e paz, meus irmãos, ou a paz do Senhor, dependendo aí da sua denominação. Estamos agora com um novo formato do nosso canal Cristão de Ativos, trazendo muito mais conteúdos de finanças para você e toda a sua família. E o nosso primeiro convidado nesse formato é um grande parceiro, amigo nosso, o Valmir, do canal Economias para Crianças. Seja bem-vindo, Valmir. Obrigado, Daniel. Um prazer, uma satisfação participar aqui com você nesse novo formato. Opa! E como nosso primeiro convidado, o Valmir, ele tem um projeto desenvolvido exclusivamente para crianças, trazendo a reeducação financeira, né, tanto ali para os pais, orientando os pais e também as crianças. Mas conta um pouco aí, Valmir, o que é o seu canal, o que motivou você a começar esse projeto? Vamos lá, Daniel. Acontece o seguinte, nós vivemos aí em dias, né, até por notícias, nós vemos que o Brasil tem mais de 62% de pessoas que estão endividadas. E uma dessas pessoas não poderia deixar de ser eu. E acabamos passando por uma situação que tivemos que nos reeducar financeiramente e durante todo esse trajeto nós percebemos que a educação financeira ela pode ser ensinada e pode ser levada a muita gente que não tem esse conhecimento. Então, juntamente com algumas pessoas que me ajudaram, correndo atrás de livros, cursos, nós vimos algumas dificuldades que crianças tinham nesse desenvolvimento e isso fazia com que as crianças se tornassem adultos irresponsáveis financeiramente. Então, a partir daí, percebemos que tínhamos como melhorar a partir da base. E aí foi onde iniciou esse projeto de economia para crianças. E como todo projeto, tem que começar de casa, né? Exatamente. Porque você vender um produto e esse produto não é confirmado, validado dentro da sua própria casa, é complicado, né? E eu conheço o Valmir já há alguns anos e tenho acompanhado aí esse projeto dele, esse trabalho que ele tem feito com os seus filhos. E vai ser muito bacana, no meio daqui da entrevista, ele vai falar um pouco sobre esses ensinamentos. E eu tenho certeza que vai servir para mim, né? Porque logo tá vindo aí. Já vai pegando as dicas aí, vai anotando. Já prepara papel e caneta aí, pessoal. E não esqueça, pessoal, de deixar aí o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho aí para sempre que tiver um vídeo novo, sempre que tiver algum conteúdo, vai aparecer as notificações aí no seu celular. E tenho certeza que você e toda a sua família será abençoado com todos os conteúdos que temos para vocês. E, Valmir, nesse contexto que você falou, mais de 60% da população que estão endividadas, inclusive eu também estava nessa estatística, né? E é difícil você se reeducar financeiramente, porque a nossa cultura, infelizmente, no Brasil, é do consumismo, né? Você tem que consumir, Dia das Crianças consome, Natal consome, Carnaval consome, aniversário consome. Quais são os principais fundamentos para você, para a reeducação financeira? Olha só, Daniel, você falou em um ponto muito interessante, né? Que é muito válido quando a gente traz alguma coisa a partir do exemplo, né? Você falou que
eu trouxe de casa algumas coisas e realmente eu coloquei em prática com minha esposa, meus filhos, e a partir daí eu consegui consolidar em 4 pilares fundamentais, né, para que a gente conseguisse sair de uma zona de conforto, de uma zona de endividamento, para ser mais livre financeiramente, né? Sem ter aquela preocupação com dívida, sem ter aquela preocupação se o orçamento não cabe no final do mês e sempre aquela luta se dá, se não dá. E a partir daí nós fizemos alguns testes, né? E de todos os testes que nós fizemos, entre erros e acertos, conseguimos consolidar em 4 tópicos fundamentais, né? Sendo que o primeiro é exemplo. Exemplo em quê, né? Em tudo você tem que ser exemplo. Por quê? A gente tem uma frase, tem um dito popular muito conhecido que diz que as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta, né? Então não adianta você tentar ensinar alguém apenas por palavras, que você pode convencê-la, mas quando ela vê que você faz diferente daquilo que você está ensinando, vai ter um déficit aí, né? A pessoa vai falar, opa, mas... É tipo aquilo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Exatamente. E isso, quando você tenta colocar na mente de uma criança, isso é incrível, porque não tem como você enganar uma criança através de exemplo. Ela observa muito mais o exemplo do que as próprias palavras ditas, né? Então, quando a gente toma, por exemplo, o que nós temos que fazer? Temos que mostrar às crianças como que funciona na prática a economia, né? Eu não posso dizer para a criança, olha, eu não vou comprar isso daqui porque eu não tenho dinheiro. E aí você vira as costas, você vai lá, pega o seu cartão de crédito e compra um monte de coisas. Mas você acabou de falar que não tinha condição. Ou, de repente, você fala, olha, esse mês nós temos que economizar e vamos cortar tudo. E aí, sua esposa, seus filhos entendem essa sua percepção de economia e beleza, né? Cortam com tudo. Mas aí, o outro filho olha para você e vê você comprando alguma coisa pela internet. Ah, mas só vou pagar no mês que vem, mas não era para economizar? Então, se você não tem neste momento, se o combinado é que seja de corte, que seja de economia, que realmente seja para todo mundo, né? Então você tem que falar e ser o exemplo. Então, a partir do exemplo, você consegue educar financeiramente uma criança. E hoje é muito mais difícil, né? Principalmente para as crianças. Lá em casa ainda não tem nenhuma criança, mas já até um meme do Instagram que você fala assim, amor, hoje vamos economizar, esse mês está apertado, a gente não vai fazer isso, ou esse ano, até o final do ano, temos aí uma projeção de gastos e a gente não pode, porque a gente tem que alcançar ali nossos objetivos, né? E aí, dá 5 minutinhos, alô, pizzaria? Exatamente. Manda aí uma de calabresa. Então, e é bem difícil, né? Porque é só eu e minha esposa, mas para os filhos, e não falando só a questão da economia, mas de todos os âmbitos da nossa vida, seja cristã ou não, o exemplo é o que vai influenciar o comportamento da criança, né? E é um exemplo bíblico, né? Jesus mesmo, todas as ordens que ele dava, todos os mandamentos, ele cumpria. Exatamente. Né? Então, ele não chegava lá e falava, ame o próximo como a ti mesmo, e ele não desprezava a viúva, ele não desprezava o coxo ou o cego. Pelo contrário, pelo exemplo, ele arrastava multidões, né? E a gente levando isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, é isso, principalmente filhos, está 24 horas, você pode me enganar. Eu vou lá na sua casa, faço uma visita, você pode dar um discurso bonito ali para mim, que você é um cara econômico, que a sua vida financeira é bacana, que você é um exemplo para todo mundo. Mas quem está dentro de casa com você está vendo como você é 24 horas por dia, inclusive seus filhos, né? Exatamente. Isso de que você falou sobre não conseguir enganar, é interessante que eu me lembro agora de uma certa vez que eu ouvi uma psicóloga falando que ela sabe quando é bem recebida, né? Quando é chegada de alguma família, em uma casa que tem filhos, por exemplo, quando ela chega e as crianças correm para abraçá-la, né? E porque tem casas que você chega e as crianças já ficam dispersas, né? Fica assim olhando com aquele ar de desconfiado e você fica assim, mas será que a criança não gosta de mim? Será que eu cheguei em algum momento ruim? Mas, na verdade, os pais que acabam dando um mau exemplo, né? Às vezes falando de coisas que não devem ser faladas naquele momento, e isso acaba refletindo. Então, o exemplo em tudo, ele é fundamental, seja na sua vida financeira, seja na sua vida religiosa, na sua família. Então, você precisa ser exemplo em tudo, não pode ficar apenas em palavras que
as palavras com o tempo acabam caindo, mas o exemplo ele permanece. Ô, Valmir, e você teve algum exemplo dos seus pais para você assim ser essa pessoa hoje com uma educação financeira estabilizada? Ou você teve que aprender ali na raça, chorando, né? Olha só, Daniel, é engraçado que isso nos traz memórias da infância, né? E poderia ter sido bem mais fácil, né? Se nós tivéssemos esse conhecimento desde criança. E os meus pais, é lógico, assim como os seus e como a maioria dos brasileiros, tentaram fazer o melhor de si, né? Educar melhor os filhos, investiam tudo que eles tinham para poder dar uma escola boa, dar um sustento melhor, mas faltava recursos para eles também. E eu fui uma dessas pessoas a qual eu não tive um ensinamento de como funciona uma mesada, de que deveria guardar uma parte daquilo que você recebe, de tudo aquilo que você tiver. É muito válido você guardar, mas que você também precisa gastar com consciência, né? Você não tem que sair gastando tudo que você tiver. E me faltou essa estrutura, né? E aí, um certo período da minha vida, eu me sentia ali aquele milionário sem ser ainda, né? Só esbanjando dinheiro. E eu trabalhando junto com a minha esposa, aquele dinheiro entrando na conta, é hora de curtir a vida, né? Mas as contas acabam chegando também. Você curte, você aproveita aquela oportunidade, mas depois vem aquela fatura do cartão em 12, 15 vezes. E por você não ter aquele planejamento, você acaba utilizando de limite do banco, aí depois você entra naquela bola de neve, faz um empréstimo para quitar dívidas e não consegue mais pagar o empréstimo. Não consegue sair mais. Não sai nunca mais. Então, assim, se nós tivéssemos desde a infância essa instrução, teria sido muito mais fácil. Então, aos trancos e barrancos, é claro que sempre andando com pessoas que nos ajudaram, incentivaram livros, incentivaram a gente buscar novos conhecimentos, conseguimos se estabilizar e hoje nós conseguimos dar algo melhor para os nossos filhos, que não é o dinheiro, não é uma vida boa de tudo que eles precisam ter, mas o necessário. Então, eles sabem que eles vão ganhar, mas quando eles ganharem, eles têm que guardar uma parte daquele dinheiro, mesmo sendo ainda crianças. Mas eles hoje entendem, quando o vô, quando o tio dá algum dinheirinho para eles, eles sabem que daquilo eles podem levar tanto para a escola, para gastar ali na cantina, e alguma coisa eles guardam para o sonho deles, né? Financeiramente ou futuramente. Sim. E só para deixar registrado aqui esse momento de patrão que o Valmir teve, conta pra gente aí qual foi aquela história que você foi pro Nordeste, voltou. Nossa, isso é bem interessante porque é incrível, né? Você com dinheiro na conta, mas sem saber o que fazer, vai tudo embora. Certa vez nós saímos de férias, consegui férias junto com a minha esposa e viajamos para Porto Seguro, na Bahia. E ficamos ali uma semana, hospedagem, né? O hotel já estava tudo pago, ida e volta, passagem. Foi aquela vida maravilhosa. Só que a pousada que nós ficamos tinha muito pernilongo, né? E aí não dava para aproveitar direito. Às vezes o dia à noite era ruim para dormir e tivemos uma experiência um pouco ruim naquela pousada. E aí retornamos para casa. Quando chegamos em casa, no mesmo dia, eu olhei para minha esposa e falei: e aí, o que você achou da viagem? Ela falou: não gostei, né? O que você acha de a gente fazer outra viagem? Aí eu falei: beleza, vamos lá, tem dinheiro? Ou se não tiver dinheiro, vamos lá passar no cartão e dá tudo certo. Fomos lá numa loja de viagens e fizemos outra viagem lá para Porto de Galinhas com uma semana tudo pago ali e toma cartão de crédito para cima. E a diferença de quanto tempo entre Bahia e Porto de Galinhas? Deve ter dado... A decisão durou ali, eu acho que umas 2 horas, né? Não deu para ser no mesmo dia porque não tinha voo, né? Mas se tivesse, acredito que a gente tinha pego as mesmas malas e já teríamos viajado. Mas foi coisa de um dia no máximo para a gente estar voando para Pernambuco. Olha, para nunca mais uma experiência dessa daí, viu? Pelo menos não por enquanto. Deixa a gente chegar no primeiro milhão aí que a gente pensa nisso de novo. Boa. Nessa vida de patrão, né, ô Valmir, você já tinha filhos? Ou você ainda não... Eu tinha um filho já. Já tinha o Miguel. Isso. Já tinha o Miguel. E eu sei que para criança, pelo menos para mim também, quando no meu período de infância, que eu lembro, era difícil de assimilar o preço e o valor das coisas, né? Porque são duas coisas diferentes, o que tem preço e o que tem valor. E para a criança hoje, essa educação
Principalmente, hoje é mais difícil, né? Você ensinar algo que tem preço e algo que tem valor, e a criança, dependendo ali da sua mentalidade, da sua estrutura e da sua idade, ela vai conseguir distinguir. Tem idades que não consegue distinguir o que é preço e o que é valor, mas, por exemplo, o Miguel hoje, ele já consegue, né? Exatamente. E para você, assim, qual foi a maior dificuldade de você ensinar o preço e valor, e a dica que você dá para os pais hoje para eles ensinarem isso para os seus filhos? Até uma certa fase, até uns 6 ou 7 anos, a criança ela não entende a diferença entre preço e valor das coisas, né? Para a criança de até 7 anos, ela olha para determinado produto quando você vai ao mercado, por exemplo, e ela escolhe aquele produto porque já está acostumada a comer. Sempre compra daquela marca, né? E ela não entende por que o pai compra daquela marca ou por que escolhe outro produto ou não. A partir daí, dos 8, 9 anos para frente, a criança já consegue assimilar o preço das coisas, né? E com a nossa filha do meio, a Manuela, o que nós percebemos? Quando nós a levávamos para o mercado, a gente falava assim: filha, você vai escolher um produto do que você quiser, independente se for 50 centavos, se for R$5, se for R$10. Independente do preço. Independente do preço, porque ela não entende isso, né? Então, quando ela chegava ao mercado, ela escolhia, por exemplo, um salgadinho de, às vezes, R$10, aquele sacão grande, e eu já ficava com o meu coração na mão. O que eu fiz? Mas aí, andando pelo corredor, ela escolhia, de repente, um outro produto. Via uma bolacha e queria aquela bolacha também. E aí, antes de sair de casa, a gente fazia um combinado. Olha, quando nós formos para o mercado, você vai escolher um produto, independente do preço. E aí ela queria trocar aquele salgadinho pela bolacha e trocava. Ela não sabia se a bolacha custava R$1, R$1,50. Simplesmente ela queria porque ela gostava daquela embalagem. Tinha, de repente, um desenho, tinha uma cor que atraía mais ela do que aquele salgadinho. E eu, consequentemente, acabava ficando aliviado, mais feliz. Né? Mais feliz e mais aliviado, e né? querendo ir embora naquele momento, né? Vai que ela desiste daquilo. Vamos passar no corredor do chocolate, não. E é incrível, porque às vezes a criança fica com o coração na mão, né? Você olha para ela naquele momento de escolha, e aí, qual que eu levo? O salgadinho, a bolacha ou, de repente, um suco, né? A criança fica naquele momento de decisão. E só que o combinado é combinado. Ela tinha que escolher um produto e acabava escolhendo aquilo que mais agradava para ela. Teve vezes que ela escolheu, chegou lá na boca do caixa e trocou por uma balinha que custava R$1 e deixou o salgadinho lá. Outras vezes ela chegou a levar uma bolacha que era muito caro. E aí eu olhava assim, mas combinado é combinado, né? E aí aprendemos dessa forma, porque ela só entendia o que era o valor das coisas. Agora, com o Miguel, que já está na fase dos 8, 9, 10 anos, a criança ela começa a entender por que a mãe e o pai fazem uma listinha quando vai ao mercado. A criança começa a perceber que a mãe ela passa determinado tempo para escolher um molho de tomate, um macarrão, por exemplo, e começa a te questionar: por que não esse daqui? Por que não aquele? E aí você começa a explicar para a criança: porque nós temos um orçamento e do que nós temos dá para levar 10 desse aqui, por exemplo. E se eu levar desse aqui, eu vou levar 5. Então a criança começa a perceber. E aí com o Miguel não dava para usar a mesma estratégia que a Manuela. Miguel. Diferentes idades. Exatamente. Miguel, você vai escolher um produto. Se eu fizesse isso com ele já ia lá no chocolate de R$20, R$30 e ia sair satisfeito porque achou que... Daqui a pouco ele ia passar lá na Cacau Show para levar o chocolate e tudo. Exatamente. E aí começamos a fazer alguns testes com o Miguel. Falando: Miguel, olha só, você não vai poder escolher um produto, mas você tem direito a R$10 para você gastar no mercado. Se você não gastar nada desses R$10, esses R$10 entram para sua mesada no final do mês. Vai ganhar R$10 a mais. R$10 a mais. Se você quiser, você pode gastar com o produto que você quiser, mas até R$10. Se for 11, 12, 15 reais, saiba que eu não tenho como te emprestar mais do que isso. O seu dinheiro é R$10. E a partir daí foi incrível, porque ele começou a fazer aqueles cálculos que nós fazíamos também. Ele chegava até aqueles corredores que tinham as bolachas e começava a olhar: opa, essa bolacha aqui está R$2,50. Essa daqui está R$1. Se eu pegar essa aqui de R$1, eu consigo levar, por exemplo, 2 ou 3 e ainda me sobra um dinheiro para a minha mesada.
E aí nós percebemos que começou a moldar a mente dele. E essa foi uma estratégia muito boa que acabamos adotando com ele. E hoje, sempre que nós vamos ao mercado, sempre a mesma estratégia. Para a Manuela, que não entende ainda o que é preço, ela entende só o que é valor, fala: Manuela, você pode escolher um produto. Para o Miguel, não. Miguel, não adianta. R$10. Se você quiser, por exemplo, sei lá, aquele chocolate de 20, você vai ter que economizar esses 10 desse mês. E na próxima vez que nós viermos ao mercado, os próximos 10 que você tiver, você junta e compra aquele chocolate que você tanto quer. E foi assim que chegamos a essa conclusão de explicar para eles a diferença entre valor e preço. Falando um pouco do Miguel, né, o seu filho mais velho, e eu achei muito bacana uma atitude que você e sua esposa teve para ele. E eu vejo que hoje o Miguel tá um empreendedor nato, tá vendendo... Tá vendendo mais do que aqueles vendedores lá no centro da cidade. Explica aí pra gente. Explica pra gente qual foi a estratégia que você teve pro Miguel, assim, porque acho que chegou uma hora que ele falou: pai, R$10 não tá dando, R$10 não tá dando, eu quero isso. Isso é engraçado porque, assim, né, são várias coisas que a gente acaba desenvolvendo nas crianças e tudo na prática, né? Entre tentativa e erro, nós vamos descobrindo o que é melhor para cada uma das crianças. E o Miguel, ele é uma criança que ele era muito tímido, né? Às vezes ele tinha que conversar alguma coisa com alguém, ele não olhava no olho, ou ele ficava meio de canto assim. E vamos tentar fazer alguma fórmula com que ele desenvolva isso daí. Ele precisa conversar, precisa se expressar. Porque hoje o que manda é isso aí, você saber se apresentar. Não adianta você ter aquele conhecimento máximo, você ter aquele produto excelente, mas se você não sabe apresentar... o produto, não sabe vender, você não vende. Não vende, não vale de nada, entendeu? E aí ficamos pensando de como que nós poderíamos fazer para desenvolver isso nele. E em paralelo a isso, o que nós percebemos, né? Ele conversando com a gente, nós vimos que ele já tinha alguns objetivos, ainda que pequenos, mas conseguimos detectar que ele queria alguma coisa a mais. Chamamos ele, né? Sentamos à mesa e falamos: filho, olha só, vamos ver aqui quais são os seus objetivos. Por mais que seja uma criança, parece uma palavra muito dura, né? Perguntar quais são os seus objetivos, ele que ainda está no começo da vida, mas ele já tem alguma ideia do que ele quer. E ele falou: papai, olha, eu quero uma viagem. Falei: filho, tudo bem. Uma viagem? Uma viagem. Nossa, ele tem quantos anos? 9 anos. Rapaz, 9 anos já quer. Na hora que ele falou da viagem, eu falei: mas aí você não pode desanimar, né? Tem que motivar o menino, tem que incentivar. Eu falei: tudo bem, para onde que você quer ir? Ele falou: quero ir para Paris. Nossa. Rapaz, vamos lá. O máximo que nós fomos foi ali pro Pernambuco, para Recife. O menino já quer ir para Paris. Mas vamos lá, o que a gente pode fazer? Em conjunto com isso, visto que ele tinha essa necessidade de se apresentar e em conjunto com esses objetivos dele, tentamos encaixar essas duas coisas, né, filho? Quais são os seus objetivos? É essa viagem? Então, vem aqui. Quanto que nós precisaremos para essa viagem aqui? Fizemos os cálculos, pesquisamos na internet, quanto que saía a hospedagem, quanto que saía o aéreo, alimentação, vai dar um valor X. Muito alto, por sinal. Mas é o objetivo dele. Vamos correr atrás desse objetivo aí. E falei: filho, olha, você tem que ter na mente esse objetivo aqui, esse valor, né? Esse preço X aqui. E aí, como que a gente vai chegar nesse valor? Porque só com a sua mesada, você vai levar muito tempo até chegar a esse preço anos, aqui. Né? Anos. Né? Talvez nem chegue só com a mesada. Né? E tudo bem, vamos fazer uma outra forma para que potencialize a sua mesada. Olha só, tem um amigo meu que vende alguns produtos naturais, produtos de Minas. Eu vou trazer um desses produtos e você vai vender esse produto aqui. E do que você vender, eu não tenho participação alguma. Você vai pegar aquele lucro e vai juntar a sua mesada para chegar naquele valor do seu objetivo, que é da sua viagem. Foque na sua viagem que você vai chegar nesse valor aí. Ele falou: tudo bem. Eu falei: opa, acho que vai dar certo, né? Ele vai vender, vai desenvolver esse lado oral dele, né? E ainda assim vai agregar algum valor financeiro para ele. E aí, como é tudo por tentativa e erro, né? Nós vimos que acabou desenvolvendo nele esse lado oral. Falou: filho, olha, você vai ter que vender. Eu não tenho participação alguma. Eu não vou oferecer esse produto.
isso é você que vai ter que vender. E assim, que fique bem claro, né? Isso não é um trabalho infantil, pelo amor de Deus. Não é exploração infantil, né? Não é. Eu não tenho lucro sobre a criança. O que ele ganha é dele. Ele não tem carga horária, ele não tem meta a ser batida por dia, né? Eu não mando ele para a rua e falo, olha, vai pro sinal. Você só volta aqui depois que vender esses 5 produtos aqui. Não, Sim. Isso ele vende quando ele quer. O que ele sabe é o quê? Que quanto mais rápido ele vender, mais rápido ele chega no seu objetivo. Chega no objetivo dele. E percebemos que casou as duas coisas. Ele começou a desenvolver o lado oral dele, ele começou a adquirir algumas técnicas de venda e coisa que naturalmente ele vai aprendendo, né? Ele vende para uma pessoa e vê, naquela conversa surgiu uma nova ideia. E aí, para o próximo cliente, ele já apresenta... Implanta aquela ideia. Implanta aquela ideia. Foi até interessante que ele chegou em uma certa pessoa... Isso eu fiquei sabendo depois, né? E fiquei até impressionado com isso. Ele chegou para a pessoa e falou, olha, eu vi que o seu filho, ele está com a tosse, né? E se você comprar esse produto aqui, vai ajudar o seu filho a melhorar dessa tosse. Aí depois eu fiquei meio assim, sem jeito, meio que com vergonha, sabe? Querendo segurar o desenvolvimento. Mas eu vi que para ele estava sendo muito bom. E ele vendeu aquele produto, ficou satisfeito com a venda e o lucro dele está indo ali, está somando. Ele viu a necessidade no mercado. Exatamente. Né? Ele sabe os benefícios que tem o seu produto, né? Porque ele conhece, todo vendedor tem que conhecer o seu produto. Né? Então ele viu ali uma necessidade no mercado e ele falou, meu produto ele vai beneficiar e vai sanar essa necessidade. Aí ele foi lá de encontro lá com a mulher e já ofereceu, falando do problema. Ofereceu, conseguiu vender e tá lá oferecendo para mais pessoas ainda. E foi legal, logo no começo eu fui um dos primeiros clientes do Miguel lá na igreja, né? E aí eu lembro que por ser um dos primeiros ele vinha falar comigo de cabeça baixa. Daniel, eu tô vendendo... Tá, o que você tá vendendo? Fala logo. O que você tá vendendo? Aí ele... Então, é um negócio aqui que meu pai comprou. Aí ele ficava, tipo, se escorando na sua esposa, né? Se escorando na Sheila. E falando, fala aí, mãe, fala aí. Não, Miguel, quem tem que falar é você que tá vendendo o produto. Uhum. E aí, depois até por ligação, né? Eu brincando com ele. E também lá na hora, eu falei assim, tá, mas quais são os benefícios do produto? O que esse produto vai me beneficiar? Ele vai curar alguma enfermidade? Ele vai sanar algum problema que eu tenho? E aí ele virou pra mim e falou assim, pô, Daniel, você não tá me ajudando. Uma criança de 9 anos, ajuda aí, né, Daniel? Aí ele falou assim, mas eu falei, ó, você tem que saber o que o seu produto tá oferecendo, porque eu ainda sou seu amigo, eu vou comprar o seu produto. Mas outra pessoa que não te conhece, se você chegar lá falando, eu tô aqui vendendo o mel e o mel é X de preço. E aí você vai, pessoa, mel eu encontro em qualquer lugar. No mercado tem mel, um cara da esquina tem mel, ali na Casa do Norte tem mel, mas o que o seu mel de diferente lá da galera do supermercado? Aí eu lembro que na primeira vez ele falou assim, eu falei, quais os benefícios que eu vou ter quando eu comprar seu mel? Aí ele virou pra mim, não sei, você vai estar beneficiando o irmão. Foi sincero. Vai estar ajudando a realizar um sonho. Aí, quando eu fui lá na sua casa da outra vez, e eu vi ele vendendo pra Eide, pra esposa do Moisés, lá da orquestra. E aí, bem na hora eu tava passando, e na hora que eu tava passando, ele já abordou a Eide, e aí já começou a falar dos benefícios. O nosso mel aqui é de laranjeira, ele vai curar tal enfermidade, se você tiver um problema disso, daquilo, os benefícios dele também é para prevenir isso e aquilo. E ele já foi falando ali logo na lata e vendeu. Exatamente. Né? Porque ele viu ali a escassez, ele viu ali o problema e falou, eu tenho a solução. Então, que nem ele fez lá com a irmã, ele viu a criancinha ali já foi pra cima, já. Tossindo, já foi. Não foi nem levar um copo de água ali, minha criança. Não, ele precisa de mel. Precisa de mel aqui. A água não vai resolver esse problema, é mel. E como que dá as vendas do Miguel? Você acha que tá dando bastante resultado? Não só na desenvoltura dele no negócio como vendas, né? Como vendedor. Sim. Mas na desenvoltura dele com aquela personalidade dele que ele era tímido.
E você acha que influenciou bastante, ajudou? Olha, tem praticamente um mês e meio que ele está com a venda desses produtos, né, do mel. E nós vemos que ele desenvolveu muito a forma dele conversar com as pessoas. Ele já não fica tanto retraído, assim, se escorando na gente, porque tudo que ele precisava fazer, ele olhava para mim, olhava para minha esposa, e aí, posso? Vou? É a hora de ir? E aí, como que eu faço? Não, filho, vai lá. Você que sabe. Quer ir? Quer vender? Vai vender. Vai vender, eu não vou te ajudar. Eu peguei o produto, entreguei para você, mostrei como que era a primeira, a partir daí você vai se desenvolvendo. A sua função com o Miguel só foi um investimento inicial ali, para ter o produto na mão dele. Exatamente. E ele foi vender, foi isso? Exatamente. Nós investimos, pegamos um valor, falou, ó, compramos aqui o produto e quando você vender tudo isso aqui, você vai ficar com lucro. Porque o investimento é meu, então... Você se tirou a parte que você comprou ali. A parte que eu investi nele. Não é que eu sou um pai ruim, que isso fique bem claro, mas já tem que aprender desde cedo que... Sobre investimento, né? Exatamente. Então. Tomou um empréstimo e eu ainda emprestei para ele sem juros. Ele ficou com todo o lucro. Então, assim, tem ajudado muito ele. E puxando até um pouco do gancho que você tinha comentado um pouco atrás sobre ajudar irmãos. Olha só que coisa interessante. Quando ele foi apresentar o mel para você, tinha outra pessoa junto com você, o seu sócio, e aí ele falou assim para o Miguel, olha só, para você vender mais esses mel, você precisa de um site. E através do site você vai desenvolver... E vai conseguir muito mais clientes, né? Potencializar suas vendas. Porque o seu sócio, ele cria sites. Sim. Então ele poderia... Escassez, né? Tá querendo... Não vi uma criança ali empreendendo, já vi escassez. Mas aí foi interessante que depois ele chegou em casa e falou assim, mas o que é um site? E eu expliquei para ele o que era um site. A gente tenta ensinar, sempre tentamos ensinar para ele aquela famosa frase que dizem por aí, que se você não arrumar um jeito de o dinheiro trabalhar por você, você vai trabalhar por ele a vida inteira. Sim. E aí, quando seu sócio falou sobre esse site, eu aproveitei para explicar para ele o real fundamento dessa frase. Falei, filho, olha, se você tiver um site, você não vai precisar ir diretamente em cada cliente. Você vai disponibilizar o seu site lá e qualquer pessoa que entrar no seu site vai poder comprar. Vai poder comprar. Só que ainda nós não fomos nesse site ainda porque não por segurar ele, mas sim, porque nós queremos desenvolver um pouco mais dessa oralidade dele. Mas isso aí é um plano futuro que logo Gabriel, tem um projeto certo, aí, ó. Já vai preparando aí. Viu ali a escassez, o menino ali no vendendo, ó, você precisa... Exploração de menor isso aí. É nada, mas já vai preparando que logo o assessor dele entra em contato com você, o empresário dele. O assessor chamado pai. Não, e é isso que é bacana. Eu tento colocar isso para os meus sobrinhos, né? Eu tenho alguns sobrinhos lá da Baixada. E sempre que a gente tem a oportunidade, nas férias dele, de ele vir aqui para a capital, porque eles não saem de casa, né? Da cidade lá do Guarujá. E aí eles vêm para São Paulo, aqui é como se fosse a Disney, né? Ficam felizes, né? Isso, e eu e a minha esposa, graças a Deus a Vasti abraçou muito eles, e a gente sempre tenta explicar essa diferença de valor, dinheiro, sobre investimento, se você investir nisso... e ele vê a gente também falando... Porque, assim, a nossa vida hoje, quem é empreendedor sabe que a conversa do dia a dia é negócios, né? Lógico que você não vai falar de negócios 24 horas por dia. Exatamente. 24 horas por dia. Mas só que o seu radar tá ligado, né? Você tem insight para tudo. Então, você viu ali uma oportunidade, você viu algo que é interessante, você já comenta, olha, aconteceu isso. E essa questão da influência, né? E até de incentivar... aconteceu, lógico, em casa, a única filhinha que tem lá. Lembrando que a Vasti não é mãe de pet, tá? Senão ela vai me dar uma bronca. Ainda bem que você lembrou isso aí, hein? Senão eu chegar em casa cascudo. Lembrando que ela não é mãe de pet, mas a nossa cachorrinha lá em casa, né? E só tem ela em casa, só eu, a Vasti e a nossa cadelinha. A Amora, né? A Amora. E aí, a Vasti não tinha essa questão de voltado para o empreendedorismo, né? E quando ela viu, desde o nosso projeto, da nossa empresa, Bilight, e aí ela começou, ver eu negociando com os clientes, eu via alguma necessidade no mercado, eu falava, nossa, eu preciso explorar isso.
eu preciso fazer isso. Aí analisava a concorrência está fazendo isso. E quando ela viu esse insight, a gente chama de jogada, né? A gente vê essa coisa, essa mente mais o mindset, né, do empreendedorismo. E hoje, quando você vai conversar com a Vasti, ela parece que é até mais empreendedora do parece que eu, que né? vira a chavinha, né? Isso, literalmente vira a chave assim. E até hoje a gente estava lá em casa com o meu sócio lá conversando, que para quem não sabe, meu sócio também é meu cunhado. Puxa vida, hein? É. Isso é bom? Olha, às vezes é, né, Gabriel? Às vezes é, né? Às vezes não. Mas hoje mesmo, e ela fala de empreendedorismo como uma verdadeira empreendedora. E justamente por isso, porque não somente ela viu ali a teoria, né, do nosso projeto, temos um projeto X, queremos executar. E se não fosse executado, nem ela acreditaria no nosso projeto, né? Exatamente. E eu creio, né? Você pode me corrigir, mas eu creio que com a criança é a mesma coisa, né? Nós temos um plano para um casal que mora de aluguel. Temos um plano de comprar a casa própria. Um exemplo, queremos comprar à vista. Para a gente comprar à vista, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Não de tudo, porque criança ela tem que ter aí a sua diversão, né? Ter os seus momentos. Mas você tem que ensinar ali já os valores, não os preços, né? Mas ensinar os valores. Sim. Ali para ela. E eu vejo mais difícil pro casal, né? Mas também quando acontece para a criança virar a chavinha, como aconteceu com o Miguel, a chance dessa criança ser bem sucedida na vida é muito maior. Muito maior. E eu não estou falando só bem sucedido financeiramente, mas eu estou falando próspero. Objetivo. Sim, objetivo. Ser aquela pessoa mais madura, né? Uhum. Você concorda com isso ou estou errado? Claro que concordo. E eu acho até interessante quando você fala sobre a mente empreendedora, porque eu te conheço há um tempo já, né? Sim. Não tem todo esse tempo, mas deve ter aí o quê? Uns 6 a 8 anos, mais ou menos. E você sempre teve a mente empreendedora. E o que acontece? Quando você tem essa mente formada já, que às vezes ela vem desde criança, você se adapta muito fácil à necessidade de algum cliente. Você vê que aquela área está defeituosa, você gira a chave na hora e opa, aqui eu posso atuar nesse campo aqui que eu vou ser bem sucedido também. Não deu certo aqui, opa, tá precisando nesse lado aqui também, eu vou para aquele lado. Então nós temos que ter essa mente. E eu sempre falei que eu não tinha essa mente empreendedora. Eu não gosto de vendas, eu não gosto de estar na frente com o cliente e oferecer alguma coisa. Mas depois de um tempo, eu me vi que sempre que eu falava isso, eu estava vendendo alguma coisa. Eu estava vendendo a ideia de que eu não sou um vendedor. De que eu não gosto. Convencendo a outra pessoa a não gostar do que você não gosta. Exatamente. Você já estava vendendo. Exatamente. Então, por que não usar isso em prol de uma criança? Fazer com que ela tenha objetivos. É sempre importante você criar em seus filhos o objetivo de curto, médio e longo prazo. Quais são esses objetivos? De repente, é um brinquedo pequeno, né, que tem um preço baixo, um preço médio e, de repente, até essa viagem que o Miguel escolheu, que seria um objetivo de longo prazo. Mas tudo vai depender do empreendedorismo dele, que pode se tornar menor. E você ensina para ele a meritocracia, né? O tanto que você produz e você pode desfrutar. Exatamente. Né? E a partir daí, você mostrar para a criança que o objetivo é dela. Você deixar ela escolher os próprios objetivos. Porque, às vezes, como você falou, às vezes tem um casal que quer comprar uma casa própria, tem o sonho de fazer uma viagem também, e aí a criança ouve aquilo e fala, não, o meu sonho é ir morar numa casa própria também, que de repente os meus pais não paguem aluguel. Só que esse é o nosso sonho de pais, não é o sonho da criança. De uma criança. Então, deixa bem claro qual que é o objetivo dela. Filho, esse aqui é seu objetivo, de curto, de médio e longo prazo. Foca nisso daqui. Tenha isso aqui na cabeceira da sua cama. Qual que é o seu objetivo que vai se realizar primeiro? Foca nele. E quando atingir, comemora. Porque isso é muito importante. Parece que não, mas às vezes um brinquedo que custou, sei lá, R$20, R$15, um carrinho pequeno, mas para a criança ela vê que conseguiu aquele objetivo juntando moedas, vendendo alguma coisa, foi algo surreal para ela. Foi ela que conseguiu. Sim. Entendeu? Então, sempre deixa claro para cada um dos filhos, né, quando você tiver, ou não só quando você tiver, mas sempre que você tiver contato com outras crianças, seus sobrinhos, quando eles vierem para cá, olha, sobrinho, senta aqui, vamos ter uma conversa hoje. Quais são os seus objetivos? Por mais que sejam absurdos, né, ou pequenos demais, porque para a criança é o mundo dela.
É o sonho dela que tá sendo exposto ali naquele momento. Sobrinho, é isso aqui que você quer? Então luta por isso aqui, que você vai conseguir. A nossa função é o quê? Orientando, olha, você tem essa ferramenta aqui, se você for por esse caminho aqui pode ser que seja mais fácil, se você usar a ferramenta X em cliente X tem mais chance de dar certo, e aí você vai moldando o caminho dela, né? Nunca se intrometendo, mas ajudando, ensinando, né? Porque ela no caminho, sozinho, né? É muito difícil, né? Não tem como. E dependendo, né, da criação ali da criança, vai complicar ou vai ajudar ela a alcançar esses objetivos, né? Porque, assim, tem vários casos de pais que, infelizmente, por exemplo, a criança quer um iPhone. Poxa, o que uma criança de 5 anos vai precisar de um iPhone? Uma criança de 7, 9 anos, 10 anos vai precisar de um iPhone. E justamente isso por causa do consumismo. E lógico que eu citei o exemplo do iPhone, mas a gente pode aplicar para muitas outras coisas. 1001 situações. Mas você vai criando filhos mimados, né? Então tudo que você precisa, você tem de pronto para dar. E você não ensina o valor daquilo, né? E que nem você falou. Lute bastante para alcançar os seus objetivos. Seja ele uma viagem para Paris, ou seja um brinquedo de 10, 20 reais. E comemore. E com certeza a criança, quando alcança isso, ela chega num estágio, assim, num ápice de felicidade, que depois ela vai querer conquistar. Ela sabe que o próximo brinquedo, o próximo objetivo é 50, ela consegue alcançar. Consegue, exatamente. Então, e assim, eu tive que aprender na raça. Meus pais... Difícil assim, né? Difícil. Meus pais não me ensinaram, porque meus pais também não sabiam. A gente tinha aquela questão do consumismo, ganhava pouco e o pouco que tinha era para dentro de casa, né? Mas ainda assim, o que sobrava, às vezes, consumia demais aí num curto prazo. E quando eu queria minhas primeiras moedas, meus primeiros trocados, eu não tive a oportunidade de ter uma mesada, né? E aí eu precisava de algo. Eu lembro que quando eu era menor, assim, acho que eu tinha uns 14 anos, eu mudei para o Guarujá, morava em Mongaguá, mudei para o Guarujá. E aí, então, a gente foi morar lá na comunidade da Vila Baiana. E aí, minha mãe não tinha condições, meu pai também não. Morávamos em barraco de madeira mesmo, né? E aí, eu falava, mãe, vai ter um trabalho da faculdade lá e eu vou precisar de uma cartolina. Minha mãe não tinha 50 centavos para me dar para eu fazer um trabalho numa cartolina. E aí, o que eu tinha? Eu ia na casa do meu tio. Mas eu sabia que os meus tios tinham condições de dar 50 centavos, óbvio. Mas lógico que ele não ia dar, tipo ali, vou te dar 50 centavos porque ninguém tem obrigado a dar nada, né? Mas só que, por exemplo, aconteceu comigo e eu fui na casa do meu tio chamado Rogério, né? E até hoje eu agradeço ele por isso. E aí eu vi a necessidade. Cheguei lá no terreno dele, um monte de grama. Aquelas grama alta, né? Mato, não é nem grama, é mato mesmo. E aí eu falei assim, tio, se eu capinar esse terreno aqui na frente da casa do senhor, o senhor me dá 50 centavos? Aí ele, pra que você quer 50 centavos? Eu falei, eu preciso fazer um trabalho da escola e eu vou comprar a cartolina. Aí ele, beleza, não, se você fizer eu te dou R$2. Olha só, rapaz. Aí eu falei, nossa. Ostentação já, hein, Daniel? Ostentação. E aí, então, eu peguei e fiz o trabalho. No final ali, fiquei cheio de calo na mão, porque não trabalhava com enxada, não tinha experiência. Deixei mais buraco no terreno do que tudo. Uma criança, né? Ali não sabe fazer o serviço. Recebeu. Recebi e ele me incentivou a isso. Que legal. Futuramente, eu passei numa prova, eu tinha 14 anos também, passei numa prova lá de um projeto que tem na Baixada Santista, que você faz um concurso, um pré-vestibular, e se você passar, você estuda no período integral, gratuitamente, durante, se não me engano, 1 ano. E depois de 1 ano, você é encaminhado já para uma empresa, empresas multinacionais lá da Baixada Santista, inclusive do Porto de Santos e várias outras das cidades que eram parceiras, e eles te encaminhavam já para esse emprego. E esse emprego tinha um contrato de 2 anos ali de menor aprendiz. Mas só que esse curso era do outro lado da cidade. Eu não tinha bicicleta, minha mãe não tinha condições de pagar o passe escolar, eu não tinha condições de nada. E aí esse tio Rogério, lá em casa tinha uma roda, tinha alguma corrente, sabe, peça que meu pai vai arrumando e vai sobrando ali, ele vai deixando acumulada. E aí falei, tio Rogério, se eu fizer isso, se eu me dar esse quadro, tinha um quadro assim velho lá, e aí eu falei, se você fizer
se eu fizer tal serviço para você, você me dá esse quadro e essa roda aqui também, porque eu só tenho uma roda, né? Aí a roda da frente era largona e a de trás aquela fininha, parecendo da bicicleta Ceci, aquelas antigas, né? E aí, mas eu consegui. Aos poucos fui montando a bicicleta e eu mesmo fui montando, porque tem a necessidade. Você não tem condições de pagar alguém para montar uma bicicleta, né? E você mesmo vai montando, pede ajuda pro pai, faz sangra a mão, Nossa. Martelo, Sem cria manual, né? sem manual, sem nada. Mas só que isso vai moldando a criança porque ela vê a necessidade. E eu tinha um objetivo, né? Meu objetivo é fazer aquele curso, meu objetivo é entrar naquela empresa. Então, só entro naquela empresa fazendo esse curso. Então, e eu ia pro outro lado da cidade todo dia de bicicleta. Tinha que estar lá às 7 da manhã, 5h30, 6 horas, eu estava saindo de casa de bicicleta com 14 anos e pedalando pro outro lado da cidade. Mas só que isso, e é o que você falou, né? Você tem um objetivo. A criança tem um objetivo. E se ela tiver um objetivo e ela vê que é palpável, né? Lógico, a criança, eu tô falando que tinha 14 anos, eu já tinha uma dimensão e a diferença de saber o que é preço e o que é valor. Mas eu tenho certeza que quando uma criança ela coloca ali um objetivo, né? Seja uma bolacha, seja qualquer coisa que pra gente é insignificante, ela consegue alcançar. E a gente, quando ensina esse valor, a gente deixa de criar filhos mimados, né? E falar, filho, você quer, você pode, você consegue, se você se esforçar. E não ficar dependendo, né? Às vezes eu reclamava com os meus pais quando era criança, né? Porque a gente não entende. O filho do vizinho tem isso, ou o filho da tia, o filho de não sei quem tem isso. Menos eu. Eu não tenho, né? E lógico que na criança a gente não entende, porque a gente vê todo mundo tendo e a gente não, e a gente acha que a gente tem que ter, né? Mas hoje eu dou graças a Deus, porque meus pais não me deram, e eu tive que aprender ali na raça o valor das coisas, né? Porque, eu sei hoje quanto que custa uma bicicleta, o preço dela, mas eu também sei o valor que ela me faz, né? Então, se eu não tivesse bicicleta, eu não poderia ir para o curso, eu teria que ir a pé, né? Então, e aquilo para mim foi muito importante, mesmo que para conseguir a bicicleta eu tive que capinar um terreno, ficar com a mão cheia de bolha, fazer um outro trabalho que deixou o sangue preso, porque eu bati com o martelo na mão, não sabia usar o martelo, não sabia usar várias chaves. Quem nunca, né? Mas isso me moldou e quando chegou lá no curso me fez valorizar aquele curso, né? E não chegar lá de qualquer forma, alcancei porque meu pai me deu, então vou levar aqui de qualquer jeito. Não, tô batalhando, tô suando para chegar até aqui, né? Então eu consigo dar valor a isso. E eu creio que para criança é a mesma coisa, né? Olha, impressionante. Já quero aproveitar o gancho aqui, né? Parabenizar o Rogério, né? Foi o primeiro investidor aí, investidor anjo. E olha que trabalho, né? Hoje, obrigado, viu, tio? Hoje empresário, formado, tem a sua família aí. Sim. E muito caminho ainda pela frente aí, com a mente hoje muito mais aberta para novos negócios e calcificada já, né? Porque desde a infância ali encontrou alguém que conseguiu apadrinhar e deu o primeiro passo. É muito importante. E ele nem sabia disso, olha, né? Ele talvez não sabia o tamanho da semente que ele estaria plantando, né? Mas até hoje eu agradeço o senhor, viu, tio Rogério? Deus abençoe. Isso aí, Rogério. Patrocina outras crianças aí também. Chegar para uma criança e de repente dar um iPhone para ela, dar um equipamento de última geração, seja um celular, um tablet, algum brinquedo que seja muito caro. E isso é muito comum, a gente acaba caindo nessa armadilha, principalmente nós que não tivemos na infância. E queremos ver os nossos sonhos realizados nos nossos filhos. Quer que os nossos filhos tenham aquilo que a gente não teve condições de ter. Porque eu não tive um iPhone com 10 anos, mas o meu filho vai ter, porque eu tenho condições de dar para ele. E eu sou totalmente contra essa ideia de consumismo, né? Eu tento pregar isso para quem eu posso, para quem está à minha volta ali, de que o consumismo não é necessário para que uma criança seja feliz. Você precisa dar algo para a criança, mas com sabedoria, ensinando ela, filho, olha, isso aqui é para esse momento, tem certos objetivos que você vai atingir ao longo da sua vida naturalmente, tem coisas que talvez você não consiga, porque ao longo desse percurso, os seus objetivos mudem, mas tenta desconstruir essa ideia de que você precisa aquele negócio do momento. É um celular, agora a moda é aquele Poppet, né? Quantas crianças que a gente não vê com isso? Não é o preço de um iPhone, mas é a coisa que está na moda e todo mundo quer. E você compra para a criança pega aquilo, brinca 2, 3 dias
e joga num canto. Então, vamos tentar desconstruir essa ideia de consumismo. A gente tem um trabalho lá em casa também que sempre em datas comemorativas a gente não compra nada, a gente não sai para comprar. Se a gente tem que presentear alguém, já está ali no nosso orçamento. Esse mês de repente tem 2, 3 aniversários, eu vou gastar tanto para cada presente. Se puder, se não der no meu orçamento, eu não vou comprar. E é data comemorativa, foge. Porque os preços são mais elevados, você fica tentado a comprar novos produtos, então foge. E para quem tem um filho ainda é ruim. Agora imagine para você que tem 3. Teve a data comemorativa agora que foi 12 de outubro. Nacionalmente a gente conhece como o Dia das Crianças. Sim. Aí você pergunta para a criança, o que é o Dia das Crianças? É dia de ganhar presente. Lá em casa não. Não que nós somos pais ruins, pelo amor de Deus. E como você faz para as crianças assim? Porque com certeza ela vê o exemplo e elas conversam lá na igreja, na escola, com outras crianças. E, meu pai vai me dar isso, ou depois do Dia das Crianças meu pai me deu isso. E como você faz para, vamos dizer assim, entreter essas crianças? É a sua visão de empreendedor. Sim. É nesse momento que a sua visão de empreendedor entra. Porque você tem que vender uma ideia para a criança que ela queira consumir. Então, o que nós falamos para as crianças lá em casa? Olha, o Dia das Crianças é o dia de vocês escolherem o que vocês vão fazer. A brincadeira que vocês querem brincar, o parque que vocês querem ir aqui perto de casa, qual que é a sobremesa que vocês querem comer. Então, esse é o dia de vocês escolherem. Então, pode escolher qualquer uma dessas coisas. O filme que vai escolher, o filme que vai assistir. Né? Então, assim, quando você vende essa ideia para ela não ganhou nada fisicamente. Mas só de ter a família ali perto, de fazendo tudo junto. Tudo junto, por mais que alguma criança na escola fale, eu ganhei tal coisa, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, ela vai falar o quê? Nossa, eu comi uma sobremesa que o meu pai deixou eu preparar com ele. Eu assisti um filme junto com a minha família. E aí isso agrega muito mais valor do que um brinquedo que, de repente, os avós, né? Os avós têm um dito popular que diz que os avós estragam os filhos. E aí os avós dão um brinquedo, caríssimo, a criança larga lá, quebra, enche de poeira e fica lá, né? Foi só um dinheiro jogado fora. Não deu valor, né? Não deu valor e se perdeu. Então nós tentamos desconstruir essa ideia de consumismo. É data comemorativa, fica todo mundo ali, assiste um filme, faz alguma coisa que seja mais interessante para eles, mas a gente foge de compras, né? Eles nem sabem que é para comprar nessas datas. E eu acho que é mais interessante, né, um termo cristão também, é mais edificante para a criança ter ensinamento que nem você e sua esposa fez com seus filhos, do que simplesmente você dar algo material para ele se acostumar ali com o consumismo. Porque, na verdade, isso já aconteceu com muitos pais que são meus amigos e eles fazem com seus filhos. Eles são um pouco ausentes, né? Porque se dedicam muito ao trabalho, se dedicam muito às outras coisas. E está certo, né? Ele tem que se dedicar ao trabalho, ele tem que sustentar a família. Mas são um conjunto de coisas que compõem a felicidade da família, né? Inclusive da criança. E muitos pais, para compensar essa ausência, eles dão presentes para as crianças, né? E falam, já que eu estiver ausente, pega aí um iPhone 13, pega aí um iPhone 12, pega aí, eu não posso te dar atenção, mas para você não perceber que eu estou ausente, se fica se entretendo aí na internet, que aí depois, quando você perceber, eu já cheguei em casa de novo. E aí você vai ser mais descolado entre seus amigos, você vai ser visto como o mais legal da turma, e não é essa a ideia que a gente tenta implantar nas crianças. Inclusive, já aconteceu, né? A Sheila, sua esposa, falou que certa vez foi outra pessoa lá, outra criança na sua casa, e ela falou, né? Eu queria ter uns pais como vocês, né? Porque eles veem que você não esbanja, não dá dinheiro para as crianças assim, o que você precisa? Eu quero isso, eu quero aquilo, vai lá. Não, mas eu preciso de um pai presente, né? Eu preciso de alguém que esteja comigo. Isso já teve exemplo na casa de vocês, né? Então a gente vê que a necessidade maior de uma criança não é um presente, né, que tem um altíssimo preço, em si, alguns momentos que para ela agrega valor. Né? Imagina a criança crescer lá com o iPhone 13 no bolso, mas não cresce com a imagem no coração, na mente do pai, brincando com ela no parque. Exatamente. Isso deve ser muito frustrante, né? Nós temos que trocar, né, presentes por presença, né, por tempo de qualidade com a nossa família. E assim como essa criança chegou, foi até um momento triste para a gente, né, porque às vezes você olha notícias, né, de crianças que vivem em alguma situação de vulnerabilidade e você pensa que está muito longe.
E às vezes não, tá do seu lado. Tá ali na esquina e você viveu com muitas dessas crianças, deve conhecer ainda muitas dessas crianças, e a gente tenta de todas as formas, hoje com a nossa mente, levar a essas crianças algo que possa mudar o que acontece no futuro delas. Porque se a gente não tentar fazer isso, elas vão ser mais uma na estatística, elas vão continuar nesse ciclo vicioso, achando que sempre que tiverem oportunidade tem que comprar e nunca terão nada. Sempre estarão ali naquela posição. Então vamos tentar mudar isso aí de uma forma que seja bom para todo mundo. Levando esse exemplo que aconteceu com você, né, lá dentro da sua casa, e já aconteceu comigo, né? Meu irmão, quando ele tinha 15 anos, eu já trabalhava, eu tinha por volta de 20, 21 anos, 22 anos, e eu já tinha um veículo, né? Porque assim, quem mora dentro da comunidade, dentro da favela... Tem um veículo, Não, e a gente tem aquela coisa de consumismo mesmo. E tem, porque é a ostentação, né? A ostentação ali da galera do funk, a nossa comunidade ali envolvida é ostentação. Você tem que comprar para você aparecer que tem, para você ser incluso na roda dos amigos. Então, se você não tem, você não pode andar com aquela galera, você não pode fazer parte daquilo. Então, a minha motivação, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, que eu comprei uma moto, e a minha intenção era chegar lá na igreja, né? Imagina um jovem de 20 anos chegar na igreja lá de moto, dentro da favela e tal, assim, depois comprei o carro e você chega lá ostentando e você sente o cara, porque você tem que parecer isso para as pessoas, né? E aí isso acontece muito dentro da comunidade. Aconteceu com meu irmão. Meu irmão com 15 anos, aí eu trabalhando, ele não tinha trabalho ainda, né? 15 anos. E aí eu me compadeci dele na época, né? E aí eu fui lá na loja, tinha economizado algum dinheiro, uma outra parte também comprei no cartão de crédito. Comprei não fez igual eu não, saiu viajando não, né? Não, acho que foi mesmo, fiz dívida para agradar ele, né? Mas aí eu fui lá, usei o limite do cartão de crédito, e aí comprei um tênis, que eu nem comprava para mim, que era um tênis mais caro, né? Eu comprei para ele, comprei roupas e tal. E aí, então, quando eu dei o presente para ele, ele abriu lá, coloquei no saco de presente e tal, né? E alguns eu deixei na própria sacola da loja, para fazer aquela moral, é a loja X, né? Então, meu irmão tá ao torro, bem, né? Tá patrão. E aí, na hora que eu dei o presente para ele, ele olhou assim, com mau desdém, falou assim, eu não posso ser visto na rua com um tênis desse. Nossa... E o tênis era mais de R$200. Na época, então... Então dá aqui pra mim, né? Não, aí ele queria um tênis 12 mola e de R$400 na época. Ele falou assim, eu não posso ser visto na rua com um tênis de R$200. Que humilhação, né? E aí eu troquei também as roupas que eu comprava, era roupas na área do surf, né? No segmento de surf, que eu gostava bastante. Ele também. Eu quero a camisa do Manchester United, do Real Madrid, do Barcelona original, que é R$400. Eu só quero essa. E ele desprezou todos os presentes. Porque, na verdade, na mente dele tem esse lance do consumismo, né? Eu tenho que ter o que a galera tá tendo. Agora, custe o que custar. Custe o que custar. E é por onde que a galera, muitas das vezes dentro da favela, até as crianças, acabam fazendo coisas ilícitas, lógico, também incentivadas por pessoas maiores também, mas o que motiva elas é assim, eu quero participar da ostentação. Que nem a Sheila falou, sua esposa, ela foi criada também nesse meio, assim, que eu também fui criado dentro da favela. E assim, eu tenho que participar daquele meio e eu tenho que ostentar o que eles estão ostentando. Eu tenho que fazer o que eles estão fazendo. Mas o que eles estão fazendo? Pô, mas o moleque ali pra fazer, ele tem que tirar um proveito da outra pessoa. Tem que furtar, tem que roubar. E aí é onde que a pessoa... então vou ter que furtar também, vou tirar ali uma casquinha. E aí é onde que entra a questão dentro da favela, que aí a galera vai muito pro consumismo e a ostentação, né? Mas eu acredito, Daniel, que com essas ideias aí que nós estamos tendo, com esse... Chegou o nosso lanche. Eita! Rapaz, que surpresa é essa, Daniel? Por que você não avisou? Que eu nem tinha almoçado. Será que nós dois dá conta disso aqui? Olha, sei não, mas... ó, fazendo merchan já, aproveitando. Que empresa aqui é? Pandora Pizzaria, rapaz. Olha, vamos fazer o teste aqui agora, mas tenho certeza que pela aparência aqui já está aprovado, hein?
Mas continua aí, eu falei do consumismo dentro da favela, porque isso é alimentado pela própria comunidade, né? E isso acaba gerando maus cidadãos, né? E maus pessoas. Tanto aquela que não vai pro crime, vamos se dizer, mas ela não é uma pessoa bem estruturada financeira e acaba vivendo uma vida e se endividando e refém dos bancos, né? Isso tudo é por falta de educação para as crianças, né, Daniel? Eu até travei aqui agora, você puxando essa esfirra. Já deu água na boca, sai até mas a fumacinha aqui. Vai lá, começa aí que eu continuo aqui. Mas assim, acredito que com essas iniciativas que estamos fazendo, você com o seu canal Cristão de Ativos, levar educação para cristãos, jovens, adultos, com o canal Economia para Criança, nós conseguiremos levar uma educação financeira para essas crianças e futuramente eu tenho certeza que elas serão adultos responsáveis, sem essa ideia de consumismo. E só para deixar bem claro aqui, de repente você tem condições de comprar um iPhone para o seu filho, não quer dizer que você também seja um consumista, né? Quando a gente fala em consumismo, é voltado para aquela pessoa que faz de tudo, gasta o que não tem para, como você falou, tá na moda, tá entre pessoas, para agradar pessoas. Eu não posso ser visto sem isso daqui, porque o que vão falar de mim? Isso é consumismo, mas você comprar algum produto aí estando dentro do seu orçamento, não há problema algum. E meu foco, quando eu comecei a esse canal Cristão de Ativos, foi justamente porque já estava vindo muitos jovens falar comigo sobre finanças. Continua aí, Daniel, que eu vou pegar um aqui também, tá? Fala aí. Então tinha muitos jovens falando pedindo um conselho sobre finanças, como fazer para economizar, como ele fazia para estruturar toda a organização. E aí eu ficava gastando muito, não gastando, porque na verdade você está investindo na vida de alguém, né? Porque alguém lá atrás investiu em você e hoje você tem a graça de investir na vida de alguém. Mas só que eu ficava muito tempo. Eu vou lá no fulano X, agora é o fulano Y, o outro fulano. Eu falei, não, eu vou me cansar, tá? Eu tenho que parar meu trabalho para fazer isso. É prazeroso para mim? É. Mas por que não fazer por um veículo em que eu possa atender todos ao mesmo tempo? Né? E a minha ideia, quando eu coloquei a motivação, né, desse canal no ar, justamente era para alcançar principalmente aquela galera da favela, da onde que eu saí, que também tem a prova social, né, a prova de vida, que andaram comigo, conhece a minha família, conhece de onde eu vim, e aí possa falar, né? Não, eu consigo também, porque se a pessoa estudou comigo, fez tudo o que eu fiz e tá desfrutando hoje de algo que eu não tô desfrutando, é porque eu errei lá atrás, mas só que eu posso acertar com ele, né? Peraí, só um pouquinho. Grudou um pedaço de... Você não pode aparecer... Esfirra no céu da boca. Não pode aparecer na câmera, isso daí, né? Exatamente, já não vou tirar da edição não, viu? Corta isso aí. Tem muita gente que eu converso, muitos pais, que falam, eu não consigo dar mesada para o meu filho. Ou, de repente, a mesada é uma coisa que é muito luxuosa uma criança hoje ter, né? Mas assim, hoje o pai consegue ensinar a educação financeira, beneficiar o filho de alguma forma, mesmo não dando mesada. Porque tem muitos nessa desculpa, eu não tenho condições de dar mesada para o meu filho, então não tem como meu filho se estruturar, não ganhar um benefício ali financeiro. Tem como? Tem essa possibilidade? Tem como sim. A primeira mesada que você pode dar para seu filho, né, não é nem físico, né? Você pode ensinar para ele os valores. Pega um livro, ensina para ele, tem várias histórias infantis que pode ajudar nesse desenvolvimento dele, né? Tem aquela famosa história da cigarra e da formiga, que a formiga ficou trabalhando todo verão e aí quando chegou o inverno a cigarra não tinha nada porque ficou cantando o tempo inteiro e a formiga tinha algo guardado ali, porque soube como guardar. Então essa é a primeira mesada que você pode ensinar para uma criança. E quando você vai para valores financeiros, não precisa você dar uma mesada. É claro que eu sei que você vai ter condições de dar uma mesada para o seu filho de 200, 300 reais, né? Recebo, pai. Obrigado. Mas eu vou revelar aqui até para você, eu acredito que você não saiba disso, é algo particular nosso, mas vou revelar para você. Meu filho ele tem uma mesada de 20 reais por mês.
Pequeno, né? E com esses R$20 ele vai para Paris, por incrível que pareça. Só com os 20 talvez seja difícil, mas com os outros produtos que está sendo agregado, ele vai conseguir. E talvez você não consiga, você dê uma desculpa, eu não consigo, porque eu não tenho orçamento, o que sobra é para comprar tal coisa, eu não posso dar uma mesada para o meu filho. O que dá para ser feito nesse momento? Como que eu posso dar uma mesada de dinheiro, né? De repente você pode conversar com os avós, com os tios que dão aquele dinheirinho ali de vez em quando. Se de repente você tem um tio ou uma avó que é mais segura ali, não gosta de dar o dinheiro, implanta dentro de casa algum jeito para você dar uma mesada. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Opa, olha só. O que nós fizemos com o nosso filho também? Filho, olha só. A sua mesada é de R$20. E ele gostava de passar muito tempo tomando banho. E a conta de luz acaba vindo muito alta. Ainda mais nesses dias aí que nós estamos vivendo, bandeira vermelha. Eu falei, filho, olha só, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um teste esse mês. Vem aqui, senta aqui. Sempre a gente, quando vai falar sobre finanças, a gente senta à mesa, vem a minha esposa, vem as crianças e a gente conversa. Isso é muito importante para que a criança entenda e veja que há um diálogo de economia dentro da família. E nunca brigas, né? Às vezes a gente vê o casal brigando por conta de dinheiro. Ah, você gastou isso. Ah, você gastou meu dinheiro. Você passou tanto no cartão. E a criança vai vendo aquilo e cresce com a ideia de que dinheiro não é bom. Mas muito pelo contrário. O dinheiro ele pode levar a gente a atingir os nossos objetivos. Mas voltando aqui para a parte de mesada, isso fica para você que diz que não tem como dar uma mesada. Chamamos ele e falou, filho, olha, nós gastamos tanto de luz esse mês aqui, 130, 150, se eu não me engano. No mês que vem, nós vamos ver quanto que nós gastamos de mesada, quanto que nós gastamos de luz. Se nós gastarmos R$100 de luz, essa economia que nós tivemos de 30, de R$50, nós vamos adicionar a sua mesada. E isso ao que ele já tem. Então a gente... Nossa, que ideia! Viu só? Aí, rapaz, Caramba. falei, filho, ó, como que a gente pode economizar na luz? É o seguinte, você vai ter que tomar um banho um pouco mais rápido. Não dá pra você ficar 15, 20 minutos ali que isso? a conta vai vir muito alta. Então, se você economizar, você vai ter um dinheiro extra e pode chegar mais rápido em seu objetivo. Ele falou, tá bom, combinado. E falei, vamos ver se vai dar certo. E ele foi, pegou o relógio dele e falei, ó, 5 minutos de banho, hein? 5 minutos dá pra você se lavar, tomar um banho legal, ainda sobra 1 minutinho ali pra você brincar na água ainda. Ele pegou o relógio, coloca lá no cronômetro, todo dia ele vai lá e toma os banhos 5 minutinhos certinho. Esse mês agora tivemos uma economia, veio 110 de luz. Então eu falei, olha filho, olha como que valeu a pena a sua economia. Além de você ter um dinheiro a mais na sua mesada, a gente ainda agrega valores para o mundo, né? Você está economizando água, você está economizando luz. Ainda mais nos dias de hoje é muito difícil, com a escassez que nós estamos tendo de água, precisamos pensar nessas coisas também. Não, Então, essa ideia é sensacional, para cara. você que diz que não tem como dar mesada, vai lá na conta de luz, pega a conta de água, quanto que a gente pode economizar esse mês. E o que economizar, coloca lá na mesada dele. É claro que a gente tem que deixar claro que a mesada é a primeira renda passiva da criança. Pelo amor de Deus, vocês não vão descontar de repente da criança que não varreu a casa ou que não arrumou a cama. E se você fizer isso, você não está dando mesada, é uma remuneração pelo serviço dela. Então, mesada é mesada, seja um valor pequeno, 10, 20 reais. Se você quiser remunerar por algum serviço doméstico, deixe bem claro, filho, se você fizer isso daqui, ó, de repente você com a louça, eu vou te dar um dinheirinho a mais. Mas a sua mesada, ela tá fixa ali, ela tem que entender que aquilo já faz parte dela, aquilo é para o objetivo dela, né? Então, pelo amor de Deus, hein, não vai extorquir a criança aí não. Nossa, show de bola, show de bola. Eu achei muito interessante e essa parte da economia, porque quebra todo o paradigma que muitos pais colocam. Eu não tenho condições. Eu não tenho nem condição de dar 20, 30 reais pro meu filho. Mas se ele conseguir economizar naquela conta, seja no cartão de crédito, seja na conta de luz, na conta de água ou qualquer outro tipo de conta, já vai trazer um benefício aí para a família inteira e você vai estar agregando valor aí à criança, né? Eu acho isso daí bem bacana. Mas só que assim, a gente falou sobre várias coisas. Nós falamos sobre alguns exemplos. Que o exemplo do pai arrasta, né, o filho no sentido da influência. Falamos sobre o incentivo e tal.
Mas assim, indo um pouco para a parte, a gente falou muita coisa prática, mas um pouco de teoria. Para o pai, a gente está falando exclusivamente para os pais agora. Para o pai que ele não tem a educação financeira. Eles tiveram os mesmos problemas que nós tivemos, e aí ele quer hoje se reeducar financeiramente para proporcionar lá na frente uma educação financeira para sua família e uma vida melhor. Tem alguma ferramenta que pode atrelar a essa educação financeira? Lógico, além dos conteúdos que tem na internet, o canal Economias para Crianças, lá no Instagram também, a página de vocês eu acho bem bacana, quase todo dia tem conteúdo lá. Segue lá, pessoal. E aí, já fica a dica. E a gente tem a internet, mas falando um pouco assim na parte teórica, para eles poderem fazer a prática. Tem alguma ferramenta, por exemplo, tem alguma planilha que eles possam fazer? Tem algum controle financeiro? Quem não conhece também Excel, porque tem muita gente que dá desculpa para tudo, né? Mas gente que não conhece a ferramenta de Excel, o que eles podem fazer para poder se reorganizar financeiramente? Olha só, Daniel, você tinha falado há um tempo atrás que na sua época, eu não sou dessa época aí, que fique bem claro. Tá bom. Eu não fui para a biblioteca. Nessa época você tinha que se deslocar para a biblioteca, para fazer alguma pesquisa de escola, e sempre que você ia, você pesquisava aquilo que era para o seu trabalho. De repente, história, geografia. Você não ia para a biblioteca para pesquisar algum livro sobre finanças. E os nossos pais nos criaram desse jeito. É claro, deixando claro que eles fizeram o melhor de si, né? Investiram Sim. na gente, com o que eles tinham, eles apresentaram o melhor. Mas hoje nós temos muito mais acesso à informação, porém a gente tem dificuldade para consolidar tudo aquilo. Como você perguntou, onde que eu posso pesquisar? Como que eu posso fazer? Primeiro passo é o quê? O pai, ele entender que ele tem que ter o seu controle financeiro. Se ele não tiver, não tem como ele passar para uma criança, não tem como ele ser exemplo, porque vai ser falho. Então, o que ele tem que fazer? São gastos pessoais, ele precisa planilhar ali. Mesmo que seja simples, seja num caderno. Papel de pão, que nem a gente chama. Papel de pão, num caderno ali, papel e caneta. Quanto que eu ganhei nesse mês? Qual foi a minha renda? Um salário mínimo? Coloca lá, tanto. Quanto que eu gastei com coisas, meus gastos fixos, que deve ser aluguel, deve ser o quê? Como chama? Esqueci. Pode ser aluguel, pode ser o parcelamento de um carro, de repente, conta de luz, conta de água, que são seus gastos fixos. Deixa tudo anotado. O que são gastos desnecessários? Coloca tudo lá no papel. Pode ser 50 centavos que você gastou, R$1, 5, R$10, tem que deixar tudo anotado para você ter ciência de quanto que entrou no mês e quanto que sobrou. Se faltou, precisa se readequar para que no próximo mês sobre. A partir daí você tem ideia, mas se você não tem esse controle, se você não anota nada, fica muito difícil, né? Você não precisa ser um expert. Não tem como mapear todas as despesas. Você não precisa ser um expert em Excel para fazer todas as fórmulas possíveis, gráficos e tudo, não. Anote um caderno ali, a conta ela tem que bater. E sempre, em uma economia saudável, tem que sobrar alguma coisa no final do mês. A gente tem uma proporção que sempre usa, que é 50, 30, 20. Né? 50% da sua renda para gastos fixos, 30% para gastos que são, eu não vou dizer desnecessárias, mas coisas que você possa... Mas que não são essenciais. Que não são essenciais, boa palavra. Então, assim, coisas que dá para colocar, coisa que dá para tirar, que dá para ir se ajustando. E 20% todo mês tem que sobrar para você fazer a sua reserva de emergência. Seja guardar em algum banco, uma poupança, em algum investimento, mas todo mês esses 20% precisa serem guardados, porque senão a sua economia ela está defasada. A partir do momento que você consegue mapear, você já tem uma noção, você já tem uma educação financeira básica ali, você já tem o controle das suas economias. A partir daí, é o quê? Transmitir esses valores para a sua esposa, para que ela agregue valor com você. A partir da sua esposa, jogar essas, vamos dizer, de responsabilidade para os filhos também. Aí eles vão entender, opa, meu pai gasta tanto, todo mês ele faz essa conta, todo mês ele faz isso. E se de repente você tem um filho pequeno, que é difícil explicar os cálculos, tudo que você gasta, dá para você fazer através de jogos,
dá para você fazer através de livros. Que jogos que são legais para ajudar na criança? Pode ser o Banco Imobiliário, que é um jogo sensacional para crianças, onde ela aprende a administrar, comprar, a mente empreendedora, vender, o aluguel, entendeu? A renda passiva, isso ajuda muito a criança. E é um jogo que a partir dos 6 anos já dá para você desenvolver. Entre outros, tem um jogo que é mais simples ainda, que nós jogamos lá em casa recentemente, que se chama Dia de Mesada. É um jogo muito mais simples que o Banco Imobiliário, mas a criança ela consegue entender que se ela gastar todo o dinheiro, ali na frente, em um certo ponto acontece daquela jogada, ela vai precisar de dinheiro e não vai ter. E na nossa vida é assim, se não tiver dinheiro, o que você faz? Toma empréstimo? E aí começa aquele ciclo vicioso de bola de neve. Toma empréstimo, aí não consegue pagar, é empréstimo em cima de empréstimo. A criança já vai crescendo na cabeça que tem que ter um empréstimo, exatamente. Né? Então, assim, primeiro passo é o quê? Você entender, ter a sua educação financeira, e para isso você precisa buscar canais específicos, livros que te ajudem nisso. Tem muitos livros, tem um livro que é muito conhecido que as pessoas gostam de ler, que é Pai Rico, Pai Pobre. Esses dias você comprou um livro que até postou nas redes. Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo e Quem Pensa Enriquece. E são livros que têm uma leitura muito boa, não é aquela leitura cansativa, mas te abre a mente para essa ideia de renda passiva. Faz você virar chavinha. Né? Faz, exatamente. A partir do momento que você, pai, você precisa ler esses livros. Não tem como você ler Os Segredos de uma Mente Milionária para criança. Ela não vai entender. Mas você, como pai, você consegue adquirir esse conhecimento. A partir daí, virou a chave e fica fácil transmitir para a criança. Entendeu? Pega essas dicas de jogos, de livros infantis. Tem muitos livros infantis também que ajudam a criança nesse desenvolvimento. Aquele que eu comentei sobre a cigarra e a formiga. Então, a partir daí, você vai desenvolvendo essa ideia na criança. Acho que isso é muito válido para iniciar essa educação financeira. E aí é onde, gente, que eu dou uma dica para vocês. Vocês querem procurar alguém para casar, para vocês terem algum tipo de relacionamento, procurem alguém que tenha essa mente, né? Ou que não tem, se não tem essa mente, se você tiver, tenta transmitir essa ideia, esse pensamento para eles também. Porque aí fica muito mais fácil, né? Lógico que eu estou citando o casamento como exemplo, mas a gente pode colocar para X situações, né? Um pai para o filho para o outro irmão, né? O próprio filho para o pai também, né? E quando a gente ensina esses valores para as crianças e de um para o outro, a gente consegue influenciar mais pessoas. E quando influencia mais pessoas, aí que nem minha avó fala, né? Aí a carruagem vai despinguelando ladeira abaixo, né? Ou seja, vai sem freio e sem nada. Exatamente. E aí, por exemplo, meu sobrinho, ele vai em casa, né? Ele vê a gente falando sobre negócios, eu e a minha esposa falando sobre negócios, e a gente vai explicando para ele o que é investimento, o que não é investimento, lógico, de uma linguagem mais apropriada para ele. E aí ele começa a pensar, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas lá na quebrada acontece isso. Olha, eu posso... Tio, se eu vender isso daqui, tio, se eu fizer tal coisa aqui, você acha que dá para eu fazer? Isso é um investimento ou não? A mente empreendedora aí. E aí você acaba influenciando ele, né? E então, por exemplo, o Derek, meu sobrinho, ele não ganha mesada, mas de vez em quando a minha irmã vai lá e dá um dinheiro assim esporádico para ele. E aí ele e o irmão dele mais novo, o Nicolas, né? Aí coloca lá no bolso e o Nicolas é assim, né? O Nicolas é mão fechada. Mas ele não aprendeu com você não, né? Não aprendeu não. E aí o Nicolas é mão fechada. E aí quando tem um sobrinho que gasta mais que o outro, aí vai naquele que guardou e fala, olha, vamos lá naquele fliperama, vamos lá naquele videogame, vamos lá nisso, vamos lá naquilo. Mas só que ele tinha acabado de voltar de casa. Ele veio passar o final de semana, as férias aqui em São Paulo. Aí acabou de voltar lá da capital, nós estamos lá na Baixada. E aí ele fala, não, meu tio falou isso. Aí isso ele não falou alto, ele só falou baixo assim, aí eu tava perto e acabei escutando, né? Não, meu tio falou, se eu fizer isso, daqui um mês eu vou conseguir ter um valor maior que eu tô querendo comprar um jogo tal. Objetivo na mente dele aí já. E aí você vai implantando na mente dele. Então, e até das vezes que nem você falou, das vezes que a gente quer presenteá-los, né? Mas a gente fala, isso daqui tem um valor. A gente não coloca preço, nunca fala para eles quanto que custou o presente nem nada, mas a gente fala, isso daqui é assim, assado, a gente comprou hoje porque o tio trabalhou bastante, sempre vai ensinando para ele o valor que existe por trás
daquele item, né? Não ficar só falando, ó, pega, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Aí a criança vai ficar mimada. Vamos pra casa do tio, vamos por quê? Porque lá tem presente. É rico, né? O tio é rico. Vai lá no caderno, anota tudo direitinho. Tem alguns aplicativos que podem te ajudar também. Tem um deles, se eu não me engano, o nome eu usei algum tempo atrás, se chama Minhas Finanças. E você coloca tudo direitinho lá, quanto que entrou de renda, quanto que saiu. Mas você precisa ser fiel, né? Você não pode se sabotar. Você comprou aquele docinho ali por fora ali, não anotou. Não, tudo... gasolina, tudo que você... O pior é que esses gastos supérfluos, que a gente é mínimo, a gente vai não é nada. A gente tava fazendo um cálculo, né? A gente deixa tudo mapeado lá na planilha e tal. E um Uber de R$5, de 6, de 7, aí você fala, é só 5, é só 6, é só 7. Quando você vai ver o montante no final do mês, você fala, eu não gastei. Onde foi? Para onde que eu fui com o Uber que eu gastei tanto? Exatamente. E você não vai rastreando, não vai colocando. Se não tiver esse rastreio, você se perde e vai ficar sempre se questionando, o que eu fiz de errado? E sempre colocando em culpa de que as coisas estão muito mais caras. Efetivamente estão, mas se a gente não se controlar financeiramente, não tiver esse tipo de controle, fica muito mais difícil, né? Então vamos se policiar e ser fiéis nesse controle aí. Legal, bacana. Valmir, brigadão por você ter aceitado o nosso convite aí, ter estreado o nosso novo formato. E com certeza vai ter mais vezes, vão ter outros convites. Se os pais quiserem ter mais informações sobre o teu trabalho, interesse, como é que eles fazem para te procurar aí na internet? Onde eles te acham? Daniel, obrigado aí pelo convite. Foi super válido, gostei de estar aqui com você, um papo super descontraído e acredito que estaremos reunidos outras vezes aí para trazer mais dicas aí para pais, para jovens, adolescentes aí que estão endividados aí, ou de repente você que é jovem, né, e hoje de repente talvez nem namore, mas futuramente pensa em ter filhos, e aí quando eu tiver filhos, como que será? Será que eu serei um bom pai? A própria família, será que eu serei uma boa mãe? Será que eu serei um bom tio? O que eu posso melhorar na minha família? Então, vem com a gente que tem muitas dicas aí. Tem o nosso canal no Instagram, que se chama Economia para Crianças. Então, vai lá, tem muitas dicas, vários posts que te ensinam como fazer uma mesada, qual que é a faixa etária para cada mesada, que não adianta você pegar uma criança de 5 anos e dar uma mesada de 100 reais, que ela não vai entender para que serve aquilo. E não adianta também você pegar uma criança muito mais velha e, de repente, dar um valor muito pequeno achando que vai estar instruindo ela, que se for um valor muito pequeno, o que você vai agregar de repente? Então, tem um valor certo para cada faixa etária. Então, segue lá, Economia para Crianças, tem muitas dicas. Chama seus familiares, seus tios, seus parentes, pede para seguir esse canal aí que tem muita coisa nova aí para vocês. Legal. Brigadão, Valmir. Deus abençoe, viu? E eu tenho Daniel. certeza que essa parceria aí dará muitos frutos. E, gente, não é só porque ele tá aqui não, mas acompanha lá o canal dele, acompanha lá a página no Instagram. Tem muito conteúdo legal. Eu mesmo vou lá, vou aprendendo um pouco. Vou tentando colocar em prática com os meus sobrinhos. Né? E tem colocado, hein? Que já temos visto os resultados. E graças a Deus tá vindo mais resultados aí. Vocês fiquem ligados. Não esquece de deixar o like, gente. Deixa o seu like aí se você gostou dos conteúdos. Se inscreve no canal. Ative o sininho aí. Ative o sininho para você ver as notificações. E até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Agora vem a vinheta, Ronaldo.